Seja bem-vindo a Carlo Givi, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Hoje venho em nome da Celeste Pedro, uma telespectadora assídua do meu canal. Ela, no vídeo de reforma religiosa, teria me colocado a seguinte questão: Givi, peço que fale da greve de 500. Portanto, hoje estou aqui para falar desta greve. A greve de 500 que teria acontecido em 1932 em Lourenço Marques. Gente, esteja nesse vídeo que há de ser super interessante. E eu acho que essa pergunta é muito interessante. O que vai tornar interessante esta questão é que nos fará olhar para Moçambique e perceber principalmente a questão econômica de Moçambique nesse período, a questão econômica da economia colonial portuguesa nesse período. Gente, quando olhamos para a economia colonial nesse período, conseguimos medir pelas redes, seja de transporte, seja de estradas, as linhas férreas, os próprios portos. Conseguimos perceber que a economia colonial era estritamente de serviços, não é? E, portanto, a partir dessas redes de transporte, para esse sistema de redes ou sistemas de transporte, percebemos que a metade das divisas que se arrecadava nesse período vinha das linhas férreas, vinha dos portos, não é? Que se orientavam para os países vizinhos. Não só, percebemos também que a mão de obra que saía daqui de Moçambique usava essas linhas, esse sistema de transporte, dando essas divisas ao sistema colonial. E é interessante a gente perceber que os operários que vão trabalhar no Lourenço Marques, a maior parte deles são indivíduos que vêm do campo, são transportados a partir desses sistemas de transporte, são transportados a partir das próprias linhas férreas, das próprias vias de comunicações que são usadas para as divisas na saída ou entrada de um país, não é, para Moçambique ou de Moçambique, neste caso, para fora. E é interessante que esses indivíduos que saem do campo, não é, vão sofrer naturalmente aquela transformação de deixarem de serem campesinatos e passam, não é, a pertencer a uma outra classe, que é a classe de assalariados. E é interessante a gente perceber que dentro da classe de assalariados existem outras classes que vão surgindo, não é? Portanto, o sistema colonial português vai estratificar os negros, vai estratificar os nativos de Moçambique em classes. Portanto, primeiro vamos encontrar lá aqueles que eram mulatos, depois vamos encontrar aqueles que eram assalariados, assimilados, naturalmente que depois vamos encontrar aqueles que são indígenas. Portanto, esses grupos de indivíduos, naturalmente, que vão trabalhar nos portos, vão trabalhar no sistema ferroportuário aqui em Moçambique. O que é interessante é a gente perceber que haverá naturalmente uma distinção nos tratamentos desses grupos. A forma como se trata o mulato é diferente de um assimilado, pior, não é, de um indígena. Mas o que é importante a gente perceber é que todos esses eram assalariados. Só que, quando nós falamos, estamos a dizer que a greve vai acontecer em 1932. Mas 1932 fala muita coisa, gente. Para a gente perceber bem até essa greve, nós precisamos contextualizar o 1932. Quando nós falamos da década de 30, do século 20, percebemos que é a altura, não é? Em que aparece, vamos lá, regimes, não é, a nível da Europa, que vão querer resolver a crise que havia iniciado quase que há 5 anos desse período, ou 4 anos, se não estou em erro, 1929, 30, portanto, a partir de 30 aparecem alguns regimes para resolver essa crise. E esta crise, em algum momento, vai, em parte, não é, pesar nas suas colônias. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Moçambique, nesse período, estamos a falar naturalmente do fascismo português, ou do salazarismo, ou da centralização econômica de Salazar aqui em Moçambique, que há de ser conhecido como o Estado Novo. A partir desse momento, o que nós percebemos é que se anteriormente a esse período o domínio econômico daqui de Moçambique havia sido concedido a algumas companhias estrangeiras
que exploravam em nome de Portugal, depois davam uma certa percentagem a Portugal. A partir já do Estado Novo as coisas começam a mudar, ou a partir de 1926, 27, as coisas começam a mudar. Há aqui já a centralização administrativa, o controle direto das próprias colônias, e a partir desse momento que as coisas vão agudizar. Naturalmente que as condições de trabalho vão ter que mudar, as condições do operário sofrem uma drástica alteração. Conseguimos perceber que a partir do Estado Novo já não se espera, por exemplo, a mão de obra voluntária, porque anteriormente os indivíduos podiam vir do campo a Lourenço Marques para trabalhar. Mas a partir já do Estado Novo vamos verificar que há aqui já um recrutamento compulsivo da mão de obra. Portanto, o recrutamento compulsivo da mão de obra barata vai fazer com que o assalariado que lá já se encontrava tenha que sofrer algumas baixas em termos, não é, de salário. Portanto, gente, isso é simplesmente nota introdutória. Portanto, vamos àquilo que terá causado, neste caso, esta greve de 500 e o significado dessa greve de 500 e a consequência, neste caso, dessa mesma greve de 500. Desde já eu lhe peço, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, e se não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal e dê aí o seu apoio. Vamos a essa greve. Como é que essa greve acontece? E por que aconteceu? Gente, nós precisamos perceber que essa questão, a greve vai coincidir, como disse, no período da própria crise. E, portanto, como forma de resolver essa crise e de arrecadar mais dinheiro, o sistema colonial vai agudizar, vai aumentar o imposto. E, portanto, o aumento de imposto não vai acompanhar o aumento salarial. E, pelo contrário, só vai criar descida no salário. Portanto, em parte, essa é uma das razões que vai fazer com que essa crise eclodisse no sistema ferroportuário aqui em Moçambique. A outra razão é que nesse período nós verificamos o despedimento em massa, não é, de mineiros na África do Sul. Indivíduos que quando chegam aqui naturalmente que vão precisar de emprego. Portanto, o que é que nós vamos verificar? Vamos verificar a maior oferta, não é, de trabalho que não vai acompanhar, não é, a procura desse trabalho por parte dos portos. Portanto, isso vai fazer com que, ainda que descendo os salários, quem não quisesse trabalhar, não é, o empregador não se sentia prejudicado, porque existia muita gente que podia trabalhar com o pouco que se podia ganhar. É a segunda razão. A terceira razão é o fato de, não é, existir aqui o recrutamento compulsivo da mão de obra, não é, barata, para substituir o assalariado que já se encontrava ali nos portos. A quarta razão foi o fato da redução salarial. Portanto, em agosto de 1933, eu havia dito até que a greve vai iniciar em 32, não, mas inicia em 1933, portanto, em agosto de 1933 vai se verificar a redução salarial de 1 centavo hoje. Estou a dizer 1 centavo hoje, mas há 10 anos atrás não se dizia centavos, o centavo chamava-se 500. 500 era centavo, 500. 2 e 500, se a pessoa dissesse 2 e 500, queria dizer atualmente 2 meticais e 50 centavos. Mil que hoje tem 3, mil, anteriormente era 1 milhão, não é? Era 1 milhão. Anteriormente 1000 era um escudo, era um metical. Hoje 1000, anteriormente 1000, hoje é um metical. Portanto, no salário desses indivíduos vai se abater 500 escudo dos 12.500 escudo, porque podiam receber 12.500 escudo de salário mensal. Mensal não, de salário diário. Portanto, vai se abater neste caso o 500 escudo. E, portanto, naturalmente que isto
em parte vai criar, não é, constrangimentos para esses indivíduos que era preciso que pagassem impostos que foram aumentados. Naturalmente que isto há de ser muito pesado, não é, para os operários e para o trabalhador, para o empregador não fazia nenhuma diferença e pelo contrário para o empregador estava aliviado. Para o empregador não trazia nenhuma diferença, não só porque quem não quisesse, como disse, podiam ser substituídos por trabalhadores recrutados, que em algum momento vinham cumprir a pena de chibalo naquele setor de trabalho. Podiam carregar, podiam fazer limpezas, fazer isto e aquilo, não é? Em pagamento do trabalho de chibalo. Agora, como é que a greve, na verdade, acontece? Portanto, no dia 28 de agosto, os trabalhadores ferroportuários vão decidir paralisar as suas atividades. Eles vão se reunir no mercado central que está próximo a Caminhos de Ferros de Moçambique e ali vão decidir não regressar, não é, ao seu setor de trabalho. Tendo sido encontrados de surpresa, estou a falar dos empregadores coloniais dos Caminhos de Ferro de Moçambique, vão sensibilizar para que os trabalhadores retornassem ao trabalho, portanto, prometendo devolver os 500 que haviam sido subtraídos nos 12 escudos e, portanto, sensibilizados foram trabalhar. Naturalmente que os empregadores não vão obedecer, não vão recolocar os 500 centavos que haviam tirado, 500 que haviam tirado. E, portanto, no dia 4 de setembro, os trabalhadores, de novo, voltam a paralisar as atividades. Só que nesse período, ou nessa data, nessa já greve, a segunda greve, que é quase a mesma greve, é a continuidade da greve do dia 28, os empregadores coloniais vão decidir chamar, não é, a polícia colonial, não é, para bloquear, cercar o lugar onde esses grevistas se encontravam, porque havia cargas por serem descarregadas, havia cargas por serem carregadas e, portanto, era preciso que eles saíssem depois de terem feito aquele trabalho e haviam abandonado o trabalho ao meio e que podia ser um grande prejuízo para os Caminhos de Ferros de Moçambique, para o porto de Moçambique. E, portanto, a polícia vai cercar, não é? E, portanto, eles vendo que não havia como sair, não é, daquele cercado, e não só por se aperceberem que poderiam serem substituídos pelos trabalhadores de chibalo, trabalhadores forçados, e não só entendendo que eles podiam estar na condição de presos e sujeitos ao trabalho de chibalo sem direito de remuneração, eles vão decidir, não é, paralisar a greve que eles mesmos iniciaram, sem ter havido, neste caso, perdas de vidas humanas, sem ter havido, não é, conflitos. Portanto, assim se fez a greve de 500. Fica como greve de 500 por causa da subtração nos 12 escudo ponto 500. Portanto, a subtração de 500 ficando 12 escudos fez com que eles fizessem a greve, e essa greve ficou conhecida como a greve de 500 porque era por causa mesmo de 500. E é importante dizer que essa greve, na verdade, é a continuação de várias greves que vão acontecer a nível do país, a nível do sistema ferroportuário de Moçambique. Eu disse, em 1932 vamos ter a greve na Beira, na Beira, sim, e em 1933 vamos ter a greve de 500 aqui em Lourenço Marques. Portanto, era isso que eu me oferecia a trazer, e desde já eu peço, não saia desse vídeo sem deixar a sua subscrição, o seu like e seu comentário. E se puder, pode apoiar esse canal monetariamente
para melhorarmos a questão de som, a questão de imagem, porque fazemos até aqui com métodos ainda muito rudimentares. E muito obrigado. Valeu! Mamuru halina kucha